Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Esse trimestre, olha como está especial, nós vamos estudar o grande conflito. Se eu fosse te perguntar, qual o tema central que percorre toda a Bíblia, você diria o quê? Jesus? Você poderia dizer também a cruz, o plano da salvação. Se você disser isso, você está certo, todas essas coisas estão certas. Mas o interessante é que existe um assunto que está por baixo, que envolve todos esses temas, que é o assunto do grande conflito. Por que é necessário? Por que foi necessário um plano de uma salvação? Por que foi necessário uma cruz? As respostas elas estão dentro desse guarda-chuva. Existe um grande conflito. E é sobre isso que a gente vai estudar. No centro desse grande conflito está o amor de Deus. Porque a pergunta é: de fato Deus é amor? Ele é um ser cheio de amor que nos criou para nos amar e pensa no melhor para nós? Ou ele é um ditador tirano que faz as coisas só como ele quer? Um dia, um ser perfeito, num lugar perfeito, começou a lançar esses questionamentos para outros seres. Quando Deus foi acusado, iniciou aí esse grande conflito. Então, o que a gente vai estudar esse trimestre é o desenrolar desse conflito que começou no céu, que veio para a terra, que no Antigo Testamento a gente vê várias histórias, né, retratando justamente esse conflito como pano de fundo. A gente vê em Cristo o ataque feroz de Satanás, levando ele para o Calvário e querendo destruí-lo, mas ali, na cruz, ao invés de o inimigo ser vitorioso, ali houve a demonstração plena e perfeita e maior desse caráter divino, do amor divino. Então, a gente vê esse contexto do grande conflito na cruz, a vitória do bem sobre o mal, mas também a gente vê que não acabou com a cruz, porque depois que Cristo ressuscitou, subiu aos céus, está ministrando, ele está fazendo a obra lá, mas aqui o inimigo continua com grandes esforços tentando destruir todos os seres por quem Jesus morreu. A demonstração desse amor, o conflito, ele continua do lado de cá. Não mais para provar se Deus é ou não é amor, porque a demonstração foi feita na cruz. A questão é, nós iremos reconhecer ele como amor, como que fica agora o conflito em nós, né? Como nós vamos reagir a isso. O inimigo ele não tem como provar que Deus não é amor. Agora o que ele pode é deturpar e esconder ou retirar, né, essa informação de cada pessoa. Então existe um conflito. Ele está feroz e cada vez mais feroz. A gente vê no passado, ao longo da a Idade das Trevas, depois tem a parte da Reforma, tudo isso assuntos que são abordados nesse contexto do grande conflito. Aqui a gente tem a capa de um livro que nós estamos distribuindo, né, em todo o mundo, que fala sobre esse grande conflito, certo? Então vai ser um trimestre maravilhoso. E hoje, né, nessa semana, a gente começa estudando a lição de número 1, que é a guerra por trás de todas as guerras. Pensa bem, pensa em qualquer guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, qual era o assunto que estava por trás, que inicia, né, o egoísmo, os sentimentos que brotaram no coração do anjo rebelde lá no céu. Esses são os mesmos sentimentos que estão por trás de todos os conflitos que acontecem aqui na Terra. Então, a guerra por detrás de todas as guerras é o nosso primeiro assunto. E o verso para memorizar
Diz assim: então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Então, assim, aqui demonstra esse ataque, esse embate claro e bem definido entre as forças do bem e do mal. No céu, o problema foi resolvido. Não se achou mais lugar para eles no céu. Mas ai daqueles que estão na terra, porque ele agora está aqui operando. E o embate, ele é direto. Só que o inimigo, ele é sutil. Então, ele não se apresenta como o teu inimigo, querendo o teu mal. Na verdade, ele está sutilmente convencendo a todos de que o caminho divino não é o mais interessante. Existem coisas mais relevantes aqui. Então, abramos os nossos olhos. O conflito, ele continua do lado de cá. E nós somos, a nossa mente é o palco desse grande conflito. E o que nós devemos fazer? Lembra, o ponto central não está no amor, no caráter amoroso de Deus? Amados, 1 João 4, versos 7 e 8. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós estamos nesse campo de batalha e nós devemos nos posicionar. Se nós acreditamos e defendemos que Deus é amor, pois então que as nossas ações mostrem isso. O nosso papel nesse grande conflito é amar uns aos outros e sermos representantes desse Deus amoroso para as outras pessoas. E assim nós nos posicionaremos nesse grande conflito. Que Deus te abençoe e que nós possamos estudar com muito afinco cada dia da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo e espero que nós cresçamos em amor. Amém? Até a próxima.